Fala, nação! Tudo beleza? Espero que sim. Galera, eu trouxe mais um corte da imprensa esportiva falando sobre a disparidade entre Flamengo e Vasco, entre outras notícias do rubro-negro carioca. Já chega deixando seu like para fortalecer o canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vasco e Flamengo. Vamos ver o outro lado, então? Vamos saber como é que tá a preparação rubro-negra para o clássico. Emanuele Ribeiro, Manu tá com a gente aqui agora no Tá Na Área, vai participar, minha amiga. É um Flamengo que também tem um desfalque confirmado já para essa partida, né? Bem-vinda sempre, Manu. Ei, Camila, de Grafite. Camilinha, trabalhar no aniversário recebe dobrado, né? Parabéns para você, felicidades. Prazer estar aqui com você nesse dia para a gente falar sobre esse clássico importante, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Como você disse, o Flamengo terá um desfalque importante, um desfalque de última hora. O zagueiro Danilo não estará à disposição do técnico Felipe Luiz. O Danilo sentiu um incômodo muscular. Isso não preocupa o clube, ele deve voltar para o jogo de volta da semifinal, mas por isso está sendo submetido a um controle de carga essa semana, fazendo um trabalho individualizado e vai ser poupado desse jogo de ida. Felipe Luiz não vai poder contar com o zagueiro. Léo Pereira e Léo Ortiz, os dois devem formar a dupla de zaga titular para essa partida. E com o desfalque do Danilo, o Flamengo chamou um zagueiro da base, o Iago, que ia viajar para disputar a Libertadores Sub-20. A delegação rubro-negra viajou, mas o Iago acabou desfalcando aí o time da base e se juntando ao profissional para ficar como opção no banco de reservas para esse jogo contra o Vasco. Além do Iago, o Flamengo tem outro jovem da base, o João Vitor, à disposição para a defesa aí no. Agora, não informou o Flamengo qual o problema muscular do Danilo, né, mesmo? Ali, ó, em dobro, amiga, só boleto que a gente recebe. Depois, numa fase da vida, só dobram os boletos, viu? Mas o Flamengo não informou qual é o problema muscular do Danilo, né? Só um problema muscular. Não informou. O Flamengo não informou nem que teve esse problema muscular. Isso foi uma apuração nossa, né? Que ele sentiu um incômodo e procurou o clube ali. E por isso está fazendo um trabalho especializado nessa semana, mas onde teria sido esse incômodo não foi informado e foi apenas um exame clínico, não precisou de passar por um exame de imagem. É um jogador que não preocupa, para o torcedor ficar tranquilo, pelo menos essa é a posição ali extraoficial do Flamengo, de que o Danilo vai voltar para o jogo de volta, para o segundo jogo contra o Vasco no Maracanã. A ótima apuração de vocês, como sempre, trazendo então essa informação. A princípio, o Danilo não é o titular da equipe, né? A gente imaginava o Flamengo com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz. Mas, de repente, podia ser uma opção para o Felipe para essa partida. Deixa de ser. Então, vamos continuar achando que a dupla de zaga titular é Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de Léos do Flamengo. E ganha algumas opções, vai precisar da base, porque já é um problema as questões de desfalques nesse momento, né, Raed? O Flamengo já vem sofrendo, apesar da gente estar no início de temporada. Mas como eu acabei de falar, uma temporada que começou muito cedo para os clubes, então, de certa forma, muitos encararam o estadual como uma pré-temporada. O Felipe já está lidando com lesões, já no início já perdeu alguns jogadores importantes e vai ter aí reforço. Não pode contar com o Cleiton, está cumprindo suspensão do TJD pela confusão lá no Clássico com o Botafogo, mas vai usar os garotos ali, pelo menos como opção para a partida, né? Cleiton, que também é um menino da base. Sim. Só que é um menino da base que está 2 temporadas já no profissional, já excedeu a idade da base. Estourou, como a gente fala. Já estourou, né? A questão dos 2 garotos, o Iago e do João, são 2 excelentes zagueiros, super promissores. Na minha opinião, 2 jogadores com nível para a seleção, pelo menos de categoria de base. O Iago acabou de ser campeão sul-americano, foi capitão e campeão da Libertadores Sub-20 pelo Flamengo, foi campeão mundial como capitão da seleção do Flamengo e foi fundamental na seleção brasileira que ganhou o Sul-Americano Sub-20. Super promissor. O João Vitor, mais promissor ainda, porque entrega ainda qualidade na saída de bola. E para você ter jogadores super promissores da base no elenco profissional, você tem que abrir espaço para eles. Então, nada mais normal que esses jogadores super promissores tenham oportunidades no elenco profissional. E aí o Flamengo se desfez de alguns zagueiros, se desfez do Fabrício, se desfez do Davi Luiz, para que esses jogadores possam ter um pouco mais de caminho livre para poderem atuar quando forem necessários. O próprio Pablo, né, tá afastado, né, não está treinando com o profissional, ainda não conseguiu ver sua situação, né? O Pablo é um jogador também da mesma posição, né? O Pablo, no caso, é um desses jogadores, né, Manu, que o Flamengo, entre aspas, aí, já dispensou, quer dizer, pode seguir a vida dele em outro clube, mas está tendo dificuldade, não recebeu propostas, né? A Jair ainda não teve proposta para o Pablo deixar o Flamengo. Ele está treinando
separadamente do elenco. Se o elenco treina de manhã, o Pablo e outros jogadores que estão afastados ali, tem mais 2 jogadores que são da base também, que foram dispensados pelo clube para procurarem outro destino. Esses jogadores treinam à tarde. Aí, se o elenco treina à tarde, esses jogadores treinam de manhã, tem a estrutura do clube à disposição, mas não tem tido contato com a comissão técnica, participado ali desse dia a dia do elenco principal. Então, o Pablo, esse jogador que tem uma carreira muito sólida, né, mas que chegou ao Flamengo, não se firmou, e hoje o Flamengo está tentando a liberação dele, está tentando que ele saia para ter um alívio na folha salarial, porque o salário do Pablo é um dos altos, aí, dos mais altos do elenco, né? É uma situação para o Flamengo resolver até o fim dessa janela, mas tá difícil. Sim. Não ter o Danilo é um desfalque importante, porque é uma peça que vem trazendo opções também para o Felipe Luiz, mas é o Flamengo que ainda assim tem o Bruno Henrique, né, que mais uma vez no clássico contra o Botafogo reforçou o título, né, a alcunha de rei dos clássicos, porque decide jogos importantes, e o próprio Arrascaeta, que a gente tem dados do nosso gato mestre, e também é muito decisivo em clássicos contra o Vasco. São 15 participações diretas em gols em 19 partidas. Não pode reclamar de opção, Felipe Luiz, né, Gato? Não, o elenco do Flamengo é muito robusto, né? É um elenco muito forte, de muita qualidade, de muito equilíbrio, né? Você perde jogadores no jogo passado, o Everton saiu, o Everton se lesionou no jogo passado. Sim. Luiz Araújo entrou, manteve o mesmo padrão de jogo e até melhorou o Flamengo em alguns aspectos. Ou seja, tem um elenco muito robusto, mas as lesões pesam bastante. Você perder Michael e Cebolinha na sequência de 10 dias é difícil. Mas o Flamengo montou um plantel por isso. Eu ainda não sei se o Flamengo vai buscar ainda no mercado jogadores para o seu elenco, mas é um elenco muito robusto e esse tipo de elenco faz a diferença nesse momento. Quando os jogadores se lesionam, quando os jogadores são convocados para suas seleções, nacional ou os estrangeiros, ou estão vivendo um mau momento, uma má fase, os que entram conseguem manter o padrão de jogo da equipe. E algumas rodadas, Ed, a gente até chamava Arrascaeta de reserva, né? Na verdade, porque ele estava se recuperando fisicamente, ainda ficando 100%, então ele estava atuando no segundo time, né? Quando entrava o time reserva do Flamengo, ele jogava nesse segundo time, inclusive com o Everton Cebolinha. Agora, com uma semana entre os jogos, a gente já deve ver o Arrascaeta como titular, né? Ele é o titular, por mais que ele tenha um controle de cargas, que o time que entrou para determinadas decisões no início do ano tenha sido o time que estivesse melhor preparado, você imagina que o Arrascaeta, com o tempo de temporada, ele vai adquirindo a melhor forma física, técnica e vai ser titular com muita facilidade, sem muito problema nessa equipe do Flamengo, porque é um jogador muito acima da média. E aí, Manu, até importante, né? Falei que deve ser titular, mas não sei. Deixa eu perguntar a Manu, porque o Felipe Luiz está observando muito essa questão do gramado no Nilton Santos, pelo gramado sintético, para definir alguns jogadores, principalmente aqueles que estão recuperados de lesão, né? O que a gente pode ver de diferente nesse time, pensando nessa precaução, Manu? Tá difícil de dizer ainda, viu, Camilinha? O Felipe Luiz ele tem feito muito mistério nas escalações nesses últimos jogos, tem deixado para decidir no último instante, horas antes do time ir a campo, né? Ainda vai ter um treino para decidir a escalação do clássico contra o Vasco. O Arrascaeta é um jogador que vem progredindo aí nesse controle de carga. Ele foi titular no clássico contra o Vasco, que o Flamengo venceu recentemente. Depois, no jogo seguinte, fez 90 minutos, atuou pela primeira vez o jogo inteiro na goleada sobre o Maricá, né? Mas, além do Danilo, que é desfalque para essa partida, o Flamengo deve ter outros 2 desfalques que estão aí em processo de voltar, já participando de alguns treinos no campo, mas revezando também com trabalhos internos, que são o lateral esquerdo Alexandro e o atacante Juninho. Os 2 ainda não devem ficar à disposição, até por causa dessa questão do gramado sintético. O Flamengo não vê esse momento como o mais adequado para esses 2 jogadores voltarem, serão avaliados na semana que vem, tem chances de ficarem à disposição para o jogo de volta contra o Vasco. Mas quem deve voltar nessa partida é o Ayrton Lucas. Ele perdeu os últimos 3 jogos por causa de uma pancada que ele sofreu no joelho no jogo contra o Fluminense. Não foi detectada a lesão, mas ele ficou treinando à parte, tratando essas dores no joelho. Vinha treinando com o grupo desde a semana passada, mas não foi relacionado para o jogo contra o Maricá. Os Felipe Luiz, o Flamengo resolveram segurar mais um pouquinho e o Ayrton Lucas deve ser novidade aí. O Wesley também deve voltar a ser titular, vai voltar a ser titular. Ele foi